Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, finalizando a nossa semana aqui, né? Vamos às nossas atividades da nossa escola, EE Laura da Purificação de Castro Mendes. Hoje, dia 3 de julho de 2020. E na nossa rotina, hoje nós iremos finalizar a leitura do livro O Menino do Dedo Verde. Em língua portuguesa, teremos uma atividade do livro didático, que é estudo do texto. Na matemática, também uma atividade do livro, que será resolução de problemas. E, por último, a aula online pela TV 2.2 ou pelo aplicativo às 14 horas. Vamos lá, então? Retomando aí, né, o que a gente já viu desse livro até agora. Nós temos o personagem Tisto, né, que tem o polegar verde. E aonde ele vai tocando esse seu dedo, ele vai transformando tudo em volta, né? Era um menino que cresceu numa família rica, com o senhor papai, com a dona mamãe, numa casa que brilha. Ele tinha tudo, foi para a escola. Na escola ele não foi aceito. O senhor papai, então, resolveu, né, usar um método de ensino aonde ele conseguisse aprender com a vida, né, andando pelas ruas, pelos lugares, mas os lugares que foram apresentados para ele não eram assim tão bacanas, né, mas ele tinha um dom, né, ele veio ao mundo com uma missão e aonde ele passava ele transformava o que era feio em belo, o que era ruim em bom, né? Tisto, ele contou o segredo dele, né, para o senhor papai e o senhor Trovões. E o que aconteceu? O senhor papai caiu da poltrona e o senhor Trovões caiu do tapete. E ele compreendeu que fazer brotar flores dentro dos canhões perturbava profundamente a vida das pessoas grandes. E hoje no capítulo 18, no qual pessoas grandes acabam renunciando às suas ideias estabelecidas. Vamos lá? O senhor papai era um homem de rápidas decisões, né? Foi-lhe preciso, no entanto, uma semana inteira para refletir sobre a situação que ele estava enfrentando. Em suma, a situação se resumia nisto. Tisto tinha um polegar verde e usou o polegar verde para parar a fábrica de meia-pólvora. Os ministros da guerra haviam logo retirado seus pedidos. E o senhor Trovões, que era dono da ordem, né? Tudo que ele achava que quando alguém fazia alguma coisa errada deveria ser enviado para a cadeia, ele disse: não se levanta facilmente de uma queda como essa. Ele disse isso sem gritar. A desconfiança irá pairar muito tempo sobre os nossos produtos. Fechar Tisto numa cadeia não adiantaria de nada. A gente não se pode contra as forças da natureza, como o senhor Trovões havia mudado. Aliás, o senhor papai ter-se-ia oposto, em qualquer hipótese, à prisão de Tisto. O senhor papai era bom, como já disse, era bom e era também negociante de canhões. À primeira vista, isso não parece compatível. Ele adorava seu filho, mas ele fabricava armas para levar à orfandade dos filhos dos outros. Isso acontece mais do que se pensa. Às vezes a pessoa é boa, né, mas o trabalho dela não faz tão bem assim à humanidade. Tisto foi criado para ser o dono da fábrica de canhões, mas esse menino não sente gosto pelas armas. Parecia evidente. O senhor papai se lembrou então das palavras do senhor Trovões. A gente não se pode opor às forças da natureza. Ele então se levantou, deu 3 passos pela sala, voltou-se, puxou as pontas do colete. Minha cara esposa, disse ele, eis a minha decisão. Tenho certeza de que é a melhor,
disse Dona Mamãe com os olhos marejados de lágrima. Nós vamos, declarou ele, transformar a fábrica de canhões em fábrica de flores. Puseram-se imediatamente mãos à obra e o sucesso foi fulminante. Todos os acontecimentos precedentes, as misteriosas florações e até mesmo o nome da cidade, que agora era Miraflores, tudo correu para o rápido desenvolvimento da nova empresa. O Senhor Trovões, a quem foi confiada a publicidade, fez estender pelas estradas da redondeza imensas faixas, onde se lia: plantai flores que elas crescem numa noite. Ou então, as flores de Miraflores crescem até sobre aço. Mas seu melhor slogan foi, sem dúvida, dizei não à guerra e dizei sim com flores. Os clientes afluíram e a casa que brilha recuperou a sua antiga prosperidade. Capítulo 19, no qual Tisto faz uma última descoberta. Esse capítulo é um pouco triste. É claro que Tisto já não fazia mistério a respeito do seu polegar verde. Ao contrário, falava muito disto. E Tisto se tornara um menino célebre, não só em Miraflores, mas no mundo inteiro. Bigode tornou-se o grande conselheiro das culturas. Agora ele inventava flores. Tisto criava rosas azuis, onde cada pétala parecia um pedacinho do céu. Quando acabava, ia brincar no jardim com a menina que havia sarado, a menina do hospital que havia se curado. Ginástico só comia o melhor trevo branco. E lembra que o pônei conversava, mas conversava só com o Tisto. O pônei disse assim a ele: então, está contente agora? Sim, estou muito contente, respondeu Tisto. Você não se aborrece? De modo algum. Não sente vontade de nos deixar? Vai ficar conosco? Mas é claro, por que essas perguntas engraçadas? Uma ideia. O que é que você quer dizer? Já não acabou a minha história? Perguntou Tisto. Vamos ver, disse o pônei, pondo-se a roer seus trevos. Daí a algumas manhãs, uma notícia correu pela casa que brilha, deixando todos muito tristes. O jardineiro Bigode não despertou. Bigode resolveu descansar para sempre, explicou Dona Mamãe a Tisto. Posso ir vê-lo dormir? Não, não pode. Você não pode mais vê-lo. Partiu para uma viagem longa, muito longa, e nunca mais voltará. E então Tisto foi sondar a cozinheira Amélia, que disse: o coitado do Bigode está no céu. Agora é mais feliz que nós, disse ela. Carolo tinha ainda uma outra opinião. Segundo ele, Bigode estava embaixo da terra, no cemitério. Debaixo da terra ou no céu? Era preciso decidir. O jardineiro não podia estar por toda parte ao mesmo tempo. Tisto foi então ao encontro de Ginástico. Eu sei, disse o pônei. Bigode morreu. Ginástico dizia sempre a verdade. Este era um dos seus princípios. Morreu? Exclamou Tisto. Mas não houve guerra. Não é preciso guerra para morrer, respondeu o pônei. A guerra é apenas um ajudante da morte. O Bigode morreu porque era muito velho. Toda a vida termina assim.
Tisto envolveu com seus braços o pescoço do pônei e pôs-se a chorar na sua crina. No céu ou debaixo da terra, repetia ele. Resolveu então ir ver de perto. No dia seguinte, após o almoço, saiu do jardim e correu até o cemitério. E Tisto pôs mãos à obra. A sepultura, em poucos minutos, viu-se cercada de um bosque. Tisto atravessou o prado em busca do seu pônei ginástico. Você já sabe ginástico? Sim, eu sei, respondeu o pônei. Você descobriu que a morte é o único mal contra a qual as flores nada podem. Ele havia perdido o grande amigo dele. E agora nós vamos ler o último capítulo, né? No qual ficaremos sabendo finalmente quem era o Tisto. Quem será que era esse menino tão especial? Ela o preocupava há vários dias. Exigia todos os seus cuidados. Era só nela que ele pensava. Ela quem? A escada. Tisto está construindo uma escada, diziam todos em Miraflores. Mas era só o que sabiam. Uma escada? Para ser colocada onde? Para quê? Por que uma escada e não uma torre ou uma bandeira de flores? Tisto desconversava. Parecia correr do céu uma cascata cor de malva. Se o bigode está mesmo lá em cima, como insistem em dizer, segregou Tisto para o seu pônei ginástico. Aproveitará essa escada para descer, nem que seja só um pouquinho. Você fica pondo coisas na cabeça, respondeu o pônei. É que eu sofro por não poder vê-lo. E por não saber, respondeu Tisto. E a escada continuava a crescer. Mas isso não fez Bigode descer. Vou esperar ainda 3 manhãs, decidiu Tisto. Em seguida, sei o que fazer. Eis que chegou a 3ª manhã, e no pé da escada, confesso que passei a noite inteira tentando roer o pé dessas árvores, mas a madeira é dura demais. Meus dentes não conseguiram, disse o pônei ginástico. Você quis então derrubar a minha bela escada? Exclamou Tisto. Por que ginástico? Para impedir que eu suba? Foi, disse o pônei. Gotas de orvalho começaram a cintilar pela relva e ao mesmo tempo Tisto viu 2 lágrimas nos olhos do pônei. Por que é que você se preocupa? Eu só vou subir e descer. Logo estarei de volta. Mas Ginástico continuava chorando. Ah, bem que eu sabia que isso iria acontecer, repetia ele. Eu trarei uma estrelinha para você, disse Tisto para consolá-lo. Até logo, Ginástico. Adeus, disse o pônei. Ele viu Tisto escalar os degraus e acompanhou a sua ascensão. Tisto ia subindo no mesmo ritmo, leve e ligeiro. Ginástico espichava o pescoço. Tisto diminuía. Quando se tornou invisível, Ginástico afastou-se tristemente. Tisto não percebeu logo que já não havia escada. Somente deu por isso quando verificou
que perdera os seus chinelos e tinha os pés descalços. Já não havia escada e ele assim continuava a subir, sem dificuldades, sem se cansar. Uma grande asa branca o roçou. Que engraçado, pensou ele, uma asa sem pássaro? Macia, onde já não enxergava mais nada. Ouviu então uma voz parecida com a de Bigode, mas imensamente mais forte, mais grave, mais profunda. E ouviu essa voz dizer: "Ah, você está aqui!" E ele desapareceu para sempre naquele mundo invisível, do qual até as pessoas que escrevem histórias não sabem coisa alguma. Ginástico, este pônei, como já dissemos, sabia muita coisa. Assim que perdera Tisto de vista, pusera-se a roer a relva do prado. Roía de um modo curioso, e à medida que ia roendo, no lugar da relva roída, punham-se a brotar botões de ouro, bem juntinhos e espessos. Logo que acabou, foi descansar. Quando os moradores da casa que brilha saíram aquela manhã a chamar Tisto, por todos os cantos, viram no meio do prado 2 chinelinhos e uma frase escrita em belas letras douradas. Tisto era um anjo. E qual que é a reflexão que agora eu posso fazer ao final dessa leitura, né? Eu falei lá no começo que era um livro que eu gostei muito e eu queria compartilhar com vocês. Acabei fazendo um resumo, né? Eu tinha ele salvo em PDF, então eu fui imprimindo as folhas e fui ali cortando algumas partes para dar tempo de fazer a leitura nesses 4 dias. Porque o primeiro dia da nossa semana foi a história da festa junina. Então, os pontos assim mais relevantes que eu gostaria muito de destacar com vocês é que esse livro, ele nos faz refletir sobre muitas coisas, né? A primeira dela que eu queria destacar é o preconceito. Nossa, mas esse livro tem preconceito aonde? Né? O preconceito, ele julga sem conhecer, né? E o sábio procura entender. Tisto já veio com uma missão ao mundo. E lá logo no início da nossa leitura, no primeiro capítulo, é onde ele fala das ideias pré-fabricadas, né? Isso prova simplesmente que as ideias pré-fabricadas são ideias mal fabricadas e que as pessoas grandes não sabem mesmo o nosso nome, como também não sabem, por mais que o pretendam, de onde foi que viemos, por que estamos aqui e o que devemos fazer neste mundo, né? Então, às vezes você julgar alguém sem conhecer, né? Muitas vezes, ele era um menino rico, ele nasceu numa casa que brilha, né? O papai tinha uma fortuna, o senhor papai tinha uma fortuna, a dona mamãe era bela e perfumada. E esse menino saiu com seu polegar verde, transformando a cidade onde ele habitava, né? Nós não temos um polegar verde para sair aí transformando as coisas, mas nós devemos ter na nossa mente que tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Isso é uma mensagem que tem que ficar, porque vocês como alunos, vocês estão o quê? Estudando. Para quê? Para no futuro colher, ter uma boa profissão. Os pais, eles educam para quê? Para colher lá no futuro. Então a gente vai plantando. Ele foi semeando as coisas por onde passou. A transformação que ele fez na cadeia, a transformação que ele fez na favela. O meio transforma as pessoas. Na favela, ele chegou e ele viu toda aquela miséria. As pessoas não tinham trabalho, as pessoas moravam ali num estado de miséria,
E por conta de toda aquela natureza, de toda aquela transformação, eles tiveram novas oportunidades. Nós devemos também cuidar da natureza, porque o planeta, ele é a nossa casa. Um outro ponto que eu queria destacar, né, do hospital, que ele curou a menina que estava doente, né? Então, a tristeza é doença, sim. E a tristeza pode agravar outras doenças, né? Ela, ao ficar feliz, porque o sonho dela era ter um jardim e ele proporcionou isso a ela se curou. A guerra, gente, ele conseguiu acabar com uma guerra, né? Mas o ponto ali mais principal da guerra que eu gostaria de destacar é que o quê? O senhor papai vendia o quê? Vendia canhões. Ele tinha lá um amigo dele, que era o Volas, mas ele também vendia canhões para o vai-te-emboras, né? Então ele não tinha ele vendia para os dois. No mundo que nós estamos, qual é o lado que você vai escolher? Você vai escolher o lado certo ou você vai escolher o lado errado? Né? É preciso você fazer uma opção. Então Tisto conseguiu acabar com uma guerra, mas porque o pai dele não tinha um lado. O pai simplesmente vendia para os dois. A troco do quê? A troco do comércio, a troco do dinheiro. Então muitas vezes as pessoas dão importância a coisas materiais, né? E nem sempre o que é material é mais importante. Nós devemos ter atenção com a nossa família, nós devemos ter atenção com o meio onde nós estamos vivendo. São mensagens assim para a gente refletir, pensar, lembrar que a gente está saindo por aí semeando e que a gente vai colher lá no futuro, né? Nós, como professores, também estamos aí plantando a nossa sementinha, né? E lá na frente, eu sei que os melhores frutos serão colhidos, tá bom? Agora a gente vai para as nossas atividades de português e matemática. Bora lá! Então, nós iremos fazer atividades hoje, que vai da página 182, 183, 184 e 185. Você vai ler uma história com a personagem Marina, que faz parte da Turma da Mônica. Observe o primeiro quadrinho. Em que lugar você acha que Marina está? E sobre o que você imagina que seja essa história? Bom, a Marina, ela é um personagem do Maurício de Souza que não fala, né? Então, o que vocês vão observar? Vocês vão observar as imagens que vocês têm aqui nessa história. Agora vamos ao estudo do texto. A história de Marina foi publicada em uma revista da Turma da Mônica. Eu tenho aqui a letra A, que seria para nós estarmos conversando em sala de aula, né? Quais são os personagens que você conhece dessa turma, né? De repente, qual é o que você mais gosta? Mas aí você pode conversar com o pai, com a mãe, quem estiver ajudando você a fazer lição, né? Quais são os personagens que você mais gosta e que você conhece? Na letra B, quem são os possíveis leitores dessa história em quadrinho? Quem lê história em quadrinho? Será que é só criança que lê? Adulto também lê? Quem que são os possíveis leitores de uma história em quadrinhos? Assinale o título que resume melhor a história de Marina. Vocês perceberam que ali eu tenho o nome do personagem, né? Mas eu não tenho um título dessa história. Qual o título que você daria para essa história? O homem e a natureza? Como preservar as árvores na natureza? A poluição e a destruição da natureza? Ou poluição dos rios? Tem um deles aqui que se encaixa melhor com tudo isso que foi apresentado. 3. Marina passa por vários espaços durante a narrativa. Letra A.
Quais lugares aparecem nos 3 primeiros quadrinhos? Então, quais são os lugares ali dos 3 primeiros quadrinhos? Letra B. Que elementos na paisagem são estranhos a esse lugar? Então, ali no primeiro, ela está passando por onde? O que tem de estranho? O que não está bacana ali? Né? No 2 e no 3. Então, vocês vão colocar referente ao primeiro quadrinho, ao segundo e ao terceiro. Quais são os elementos que estão estranhos nessa paisagem? Letra C. Por que esses elementos aparecem na história? Por que será que o Maurício de Souza resolveu fazer uma história em quadrinhos, onde não tem sequer uma fala, né? Mas eu tenho ali esses elementos no quadrinho A, B e C, que estão retratando coisas, né? Não tem a fala, mas eu consigo, através da imagem, tirar uma mensagem. Aí nós vamos para a página 184. 4. Observe novamente os 3 primeiros quadrinhos, prestando atenção às expressões de Marina, tá? Na A, como ela parece se sentir ao passar por esses lugares? Feliz, triste, como que ela está se sentindo? Qual é o sentimento dela? Na letra B, que recursos visuais foram usados para expressar esses sentimentos, né? O que o autor usou ali? Quais foram os desenhos, né? Que eu posso observar nesses 3 primeiros quadrinhos. Lembra que tem assim uns pontinhos, né? Que fazem ali. E letra C. Por que Marina tem esses sentimentos? Por que será que ela está se sentindo dessa forma, né? Vai anotar aqui também. 5. Marina viu várias cenas ao andar pela cidade. Que problemas ela encontrou no caminho? Quais foram os problemas que ela foi identificando a cada lugar que ela ia passando e visitando? Como você imagina? Essa daqui nós teríamos que debater em sala de aula. 6. Marina vai a uma sessão de achados e perdidos, o que produz o humor da história, né? Será que se alguém cortar uma árvore, eu vou lá no Achados e Perdidos e falar assim, cadê a árvore que cortaram ali? Alguém deixou por aqui? Não tem como, né? E aí vem a pergunta. Em que lugares é comum haver essa sessão? Anotar aqui alguns desses lugares. Pergunta para o pai, pergunta para a mãe. Onde que tem sessão de achados e perdidos? B. O que normalmente as pessoas procuram nessa sessão? E indo aqui agora para a página 185. O que Marina foi procurar pode ser encontrado em uma sessão de achados e perdidos? Sim ou não? E justifique a sua resposta. Na questão número 7. Com que finalidade essa história é apresentada ao leitor? É produzir humor? É fazer uma crítica? É causar emoção? Ou cria um suspense? Né? Qual é aí das alternativas? E a alternativa que você marcar, você tem que justificar a sua resposta, tá? E agora vamos usar esses 2 balõezinhos aqui, ó. Para saber mais. Turma da Mônica. A Turma da Mônica faz parte de uma série de histórias em quadrinhos que começou a ser publicada em 1959, em tirinhas de jornal. Os personagens principais das histórias eram o Bidu e o Franjinha. A partir dos anos 1960, a série cresceu com a chegada de novos personagens. Aí é que surgiu a Mônica e o Cebolinha. Hoje em dia, esses mesmos personagens mais crescidos fazem parte também da série Turma da Mônica Jovem e vivem novas aventuras. O que aprendemos sobre? Aprendemos sobre histórias em quadrinhos. As características dos personagens são representadas pela fala, pelas atitudes deles e pelos recursos visuais.
as expressões, os sinais e os movimentos. Nós temos aqui uma história em quadrinho que não tem uma fala sequer, mas eu entendo a história? Eu entendo. Por que eu entendo? Eu vou olhar o quê? O que está acontecendo na cena, né? Qual é a expressão da personagem? Quando ela passa ali pela fábrica, tudo poluindo o ar, ela tá com cara do quê? Ela tá, que legal, tá poluindo o ar. Não, né? Então eu consigo entender o sentimento. Eu consigo dar uma sequência na leitura, mesmo que não tenha nenhuma fala. O personagem encontra um desafio que precisa ser resolvido ao final da narrativa. Então, numa história em quadrinho, além das características dos personagens, sempre o final, né, tem um desafio que ele precisa ser resolvido, né? No caso dela aqui, qual foi? Ela tentou resolver a situação do meio ambiente, né, que estava precisando de ajuda. Agora vamos à matemática. A matemática de hoje está na página 108. Resolvendo problemas. Então vamos ao primeiro. André comprou uma mochila por R$ 89. Se cada um de seus 8 colegas comprarem uma mochila por esse preço, qual será o valor total dessa compra? Como aqui não tem espaço para estar realizando, vocês podem pegar o caderno de vocês para estar realizando essas contas, tá? Não é uma conta que dá para fazer de cabeça, não. Posso fazer 89 8 vezes? Pode. A estratégia que você vai usar para resolver essa conta, cada um tem a sua. Tem gente que já consegue fazer a conta de multiplicação, montar ela assim em pezinho. Tem alguns que vai pondo 89 ali as 8 vezes. Cada um desenvolve a sua estratégia para resolver. Que não vale fazer na calculadora, não é porque o professor não tá vendo que vocês vão ficar aí fazendo, né, da forma mais fácil. Tem que fazer da forma que aprende também, né? Porque na prova depois não vai ter uma calculadora quando a gente voltar. 2. Érica levou um pacote com 60 balas para o acampamento. Ela repartiu igualmente entre as 4 pessoas da família. Quantas balas recebeu cada uma? Então, quantas balas cada um recebeu? Façam a conta aí e deem o seu total. 3. O pai de André perguntou a ele: qual é o número cujo triplo é 267? Sabendo que André acertou, o que ele respondeu? O triplo eu sei que é o quê? 3 vezes, né? Então, quanto daria 267 3 vezes? Posso fazer essa conta multiplicando só pelo 3? Posso. Posso fazer 267, 267, 267. Cada um desenvolve a sua estratégia, tá? Usem o caderno para fazer as anotações. 4. Em uma viagem, a família Santos percorreu 112 quilômetros. Metade do percurso a ser realizado e parou em um posto de abastecimento. Qual é a distância total a ser percorrida? 112 eu sei que é a metade, eles já chegaram na metade do percurso e pararam para abastecer, tá? 5. O carro da família Santos anda cerca de 16 quilômetros com 1 litro de combustível. Quantos litros aproximadamente foram gastos na ida ao acampamento? Então, olha só, essa daqui, para eu responder essa, eu tenho que saber qual que é a de cima. 6. Durante a viagem, seu Marcos propôs aos filhos um desafio. Ele comentou que 49 menos 15 é igual a 34. Então, 49 menos 34 é igual a 15. E pediu aos filhos que encontrassem os valores nas subtrações. Ajude os irmãos a resolver o desafio encontrando os valores desconhecidos em cada subtração. Então, olha só. 108 menos o que daria 52?
como que ele fez ali? Ele não pegou o resultado que ele tinha e fez uma nova subtração? Então, para eu descobrir aqui o 108 menos o que daria 52, vocês vão fazer 108 menos o total, que é 52, e descobrir qual que é o número que está faltando. A mesma coisa vocês vão fazer na letra B, na letra C e na letra D. 7. Elabore um problema que pode ser resolvido por 4 vezes 107. Então, aqui vocês vão ter que escrever, tá? Vai ter que escrever um problema aí que eu tenha que chegar nessa conta. Aqui, por exemplo, na loja de doces, haviam 4 embalagens com 107 pirulitos cada uma. Quantos pirulitos havia no total? E aí, de matemática encerrou. Acabamos por essa semana. Eu desejo a todos aí um final de semana maravilhoso, tá? E até segunda-feira, se Deus quiser. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.